Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Leandro Ravielli. Vamos começar nossa revisão de véspera, né? Nossa famosa Hora do Milagre. Na verdade, nem hora, né? Nós temos 50 minutos aqui de aula para passarmos pelos principais pontos. Vamos abordar os principais tópicos que eu tenho certeza que serão objetos de cobrança da prova de vocês amanhã, tá? Vocês já tiveram todo aquele curso teórico, mastigadinho, muitas questões da banca Fundatec, mas hoje eu vou priorizar aqui uma revisão teórica daqueles pontos que você não pode deixar para a prova, né? Não pode deixar de ir para a prova sem saber esses detalhes. Tudo certo? Iniciando aqui a nossa revisão, você precisa saber que o orçamento ele tem essa parte mais conceitual, essa parte mais doutrinária, que é o que a gente chama de tipos de orçamento, dimensões do orçamento, basicamente os aspectos que o orçamento apresenta. O orçamento ele é um instrumento político, ele é um instrumento econômico, ele é um instrumento de administração, ele é um instrumento técnico e você precisa saber por que que ele é. Então, para você estudar essa parte aqui conceitual, você precisa fazer essa associação. Por que que o orçamento ele é um instrumento político? Porque através do orçamento o governo decide, toma decisões, ele avalia demandas, ele decide tomar um caminho ou outro, ele acaba tendo que fazer escolhas. Então, é uma peça de caráter político. Política e economia, né, andam muito juntas. Então, a cara do chefe do executivo, presidente, governador, prefeito, isso vai ser espelhado no orçamento. Se ele tem como base uma filosofia, um ideal, ele aposta muito em programas sociais, o orçamento vai direcionar mais recursos para aquelas áreas. Se o presidente ele tem um viés mais liberal, ele vai priorizar mais a iniciativa privada, o setor econômico. Então, veja que é o caráter político do orçamento. Poder de decisão, de decidir, basicamente, qual é o rumo que o orçamento vai tomar. Porque é o chefe do executivo quem manda os projetos de orçamento, lembra? PPA, LDO e LOA são de iniciativa do poder executivo. Por que que o orçamento também é um instrumento econômico? Porque através do orçamento, o governo pode interferir em questões fiscais. Hoje se fala muito em meta de resultado nominal, meta de resultado primário, superávit primário, vamos tentar zerar a dívida, tem um arcabouço fiscal. É através do orçamento que o governo vai poder influenciar na questão das receitas, das despesas, do limite para as despesas primárias, e isso acaba refletindo no aspecto econômico, porque mexe com questões fiscais. Não confunda a econômica com a financeira. A financeira você vai lembrar de dinheiro. Fluxo de caixa é a capacidade de que o governo tem que ter de ter uma boa gestão financeira de dinheiro, dos recursos que estão à sua disponibilidade. Esse é o aspecto ou dimensão financeira. Por que que o orçamento tem uma dimensão jurídica? Porque ele é uma lei. É a lei do PPA, é a lei de diretrizes orçamentárias, é a lei orçamentária anual. Todas elas passam pelo processo legislativo, né? É de iniciativa de um poder, passa para o outro, é devolvido, sofre emendas, pode ter veto, precisa ser sancionado, publicado. Gente, é o caráter jurídico do orçamento. O orçamento é uma lei, tem força de lei, tem que ser cumprida, né, basicamente. Pode sofrer controle de constitucionalidade, né? Ela pode ser, por exemplo, se uma lei orçamentária está dizendo algo contra a Constituição, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, esse é o caráter jurídico do orçamento. O caráter administrativo do orçamento tem tudo a ver com o orçamento moderno, a história do orçamento programa, o fato de o orçamento ser utilizado como um instrumento de realização da administração. O orçamento ele é um instrumento de gestão. O governo utiliza o orçamento para fazer o seu planejamento público. Os gastos estão associados às políticas que têm que cumprir diretrizes, então tudo isso é o aspecto de planejamento do orçamento que a gente chama de dimensão administrativa ou dimensão de gestão. Por que que o orçamento tem uma dimensão contábil? Porque o orçamento ele é utilizado seguindo as regras da contabilidade pública. Acaba que a conta, né, o detalhamento de uma conta, ele traz muitas informações. O governo precisa publicar balanços, relatórios. Então, essas informações de natureza contábil acabam servindo para o objetivo que é da contabilidade, que é fornecer informações em tempo útil para tomada de decisão. A função da contabilidade é essa. E o orçamento acaba sendo também um instrumento contábil. O governo utiliza regra contábil específica, contabilidade aplicada ao setor público. Por isso que a gente estuda o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Por que que o orçamento tem uma dimensão técnica? Porque a gente estuda mil coisas para poder memorizar esse assunto, né? Como assim, professor? A gente estuda Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4320, aí começa a estudar um manual aqui, aí muda para outro manual, tem uma portaria não sei das quantas, tem o entendimento do TCU, é uma disciplina muito técnica.
Tem questão que para você saber, você tem que ter memorizado uma tabela de códigos de receita corrente, receita de capital, as origens, os grupos. É um negócio muito técnico. Segue portarias, segue codificações, planilhas, né? Então veja que, por ser uma disciplina muito técnica, isso também é espelhado nas dimensões do orçamento. Então veja que nós temos 7 dimensões do orçamento: política econômica, jurídica, administrativa, financeiro, contábil e técnico. Não confunda a econômica com. Opa! Não confunda a econômica com a financeira, nem a contábil com a técnica, tá? Muita gente troca. E tem gente que troca também a política com a econômica. Por quê? Porque política e economia andam muito juntas. E às vezes, dependendo do texto da doutrina, a pessoa pode se embananar. Perfeito. Para a gente seguir, a gente vai falar um pouquinho sobre evolução do orçamento. Lembrem-se, gente, nós temos assim, em termos de linha do tempo, nós tivemos um orçamento clássico, considerado tradicional, que é aquele orçamento mais arcaico. O único foco desse orçamento era nas coisas que o governo comprava. Então o foco era no elemento de gasto, o foco era no objeto de gasto, o foco era só nas coisas que o governo comprava e não no para que o governo compra, para atingir a qual finalidade, para beneficiar quem. O governo não se preocupava com isso. No orçamento tradicional, basicamente não existia de forma alguma planejamento. O planejamento como vinculado a essa questão orçamentária só surge no orçamento programa. Isso já dá para matar várias questões. Tá? Então, o orçamento tradicional, a ênfase é no gasto, sem preocupação nenhuma com planejamento. E como é que o governo decidia onde ou não colocar recursos? Com base nas necessidades das unidades administrativas. Veja que era um orçamento montado como se fosse para ele mesmo, e não para a sociedade. Porque hoje você direciona mais recursos para a saúde porque a saúde está um caos. Hoje você vai priorizar a segurança porque a segurança é uma questão crítica. Antes não. No tradicional, você dava mais orçamento para quem precisava mais. Era com base nas necessidades da administração. Era um orçamento autorreferenciado. Era um orçamento feito para a administração e não para a sociedade. Esse é o orçamento tradicional. Ele evoluiu para o orçamento desempenho, também chamado de funcional, ou orçamento por realizações. A diferença do tradicional para o desempenho é porque o desempenho já passa a trazer duas dimensões com relação ao orçamento público. Primeiro, o objeto de gasto, que já era trabalhado no tradicional, só que a ênfase passa agora a ser no desempenho, nas realizações. Qual foi a realização que aquele gasto trouxe? E aí acabou-se por inserir-se um programa de trabalho. Não confunda programa de trabalho com orçamento programa. Orçamento programa é a técnica. Programa de trabalho é basicamente dar um sentido ao gasto público. Porque no tradicional só se preocupava com o que comprava. Agora eu tenho que criar um programa de trabalho para associar aquele gasto. Esse programa vai me gerar um resultado. Por isso que é orçamento por realizações. O foco aqui era na eficácia, na entrega, e não na eficiência. Foco nos insumos, no consumo, nos meios. Quem tinha foco nos meios, na eficiência, era o tradicional. O desempenho já passa a ter um foco no desempenho. Desempenho é medida de eficácia quando você estuda em administração geral. Então veja que eu já passo aqui a olhar para o resultado, para o produto, para a entrega. Mas veja que tudo isso sem, olha só, sem aquela estreita vinculação com o planejamento que a gente conhece, que só sabe, né? A gente já sabe que só surgiu no orçamento programa. E, finalmente, o orçamento programa é o nosso modelo basicamente atual, é um dos modelos mais modernos, né, de orçamento. E veja que o orçamento programa, ele se associa a um pacote de informações. Não existe orçamento programa sem que os gastos tenham um objetivo e um propósito. Objetivo e propósito é tudo aquilo que é perseguido pela instituição. E para alcançar os objetivos e propósitos, a gente vai utilizar recurso orçamentário. Os gastos precisam estar alocados em programas. Então a gente vai ver daqui a pouco, né, que quem traz os programas é o PPA, mas os recursos estão no orçamento. Esses recursos da LOA têm que estar associados aos programas do PPA. Então é por isso que o gasto tem que estar associado a programa. Eu tenho que mostrar os custos dos programas, quanto custa aquele programa, não só em termos de dinheiro, mas em termos de insumos, pessoas, tecnologias envolvidas, né, servidores.
E aí eu também preciso apresentar medidas de desempenho. Medidas de desempenho é basicamente como eu vou medir se eu estou entregando ou não aquela realização, o produto que eu me propus a fazer. É através aqui que a gente vai utilizar os indicadores, é aqui que vão ser criadas metas, as métricas, as fórmulas para se chegar num número para saber se você cumpre ou não aquele determinado objetivo. Então essa é a característica do orçamento-programa e você tem que levar para a prova é esse quadrinho aqui, porque é esse aqui que mais cai em prova. É você fazer essa associação, orçamento tradicional versus programa. Lembra? Estuda o número de um lado e dá uma revisada no número logo em seguida. Ó, enquanto no orçamento tradicional o processo orçamentário é dissociado do processo de planejamento, ou seja, não tem relação nenhuma. Dissociado não é associado. No orçamento programa, o orçamento passa a ser o quê? O elo. Tá vendo que é como se fosse uma ponta e o outro na outra. Enquanto a alocação de recursos no tradicional visa a compra de coisas, aquisição de meios, no orçamento programa visa o quê? A consecução de objetivos e metas. Então você vai dar uma olhadinha nesse quadro na ida da prova. Antes de entrar na prova amanhã, você tem que dar uma olhada nesse quadro. Tudo certo? Temos outras técnicas também que, na verdade, o Brasil nem utilizou, como, por exemplo, o orçamento base zero. O orçamento base zero, para você identificar na questão, é só você procurar algo que fale assim, olha, não existe direito adquirido com relação a orçamentos anteriores. Toda despesa é tratada como uma despesa nova. Todo ano os gestores têm que fazer uma nova avaliação da peça orçamentária que eles estão montando. É um orçamento para se tomar decisão sobre o que entra ou o que não entra no orçamento. Os gestores precisam justificar todo ano, a cada período, os gastos que ele está colocando. Essa é a ideia do orçamento base zero. Sua filosofia é romper com o passado. Esquece o que passou de orçamento e a gente vai construir tudo do zero, justificando tudo, tendo que pedir autorização para tudo. Basicamente é isso. Desconsidera até despesas continuadas, que a gente precisa executar sempre, que na verdade o governo nem precisa justificar. Mas nessa técnica, sim, tudo é tratado como se fosse uma despesa nova, tá? Essas são as técnicas orçamentárias, basicamente, e a gente precisa agora entrar na parte dos instrumentos de planejamento. Aqui a gente vai falar de PPA, de LDO e de LOA. Tudo certo? São os nossos três instrumentos de planejamento, são as nossas leis orçamentárias e e é através delas que o governo basicamente executa suas políticas públicas. Mas cada lei dessa tem um propósito, tem uma finalidade, tem um conteúdo e tem uma periodicidade. O plano plurianual, por exemplo, ele é um instrumento que tem duração de 4 anos, ele é um instrumento de médio prazo, ele é um instrumento estratégico do governo. Olha o conteúdo do PPA. O que é que o PPA traz? Lembrando que é uma lei, tá? PPA, LDO e LOA são leis. Então, a lei do PPA vai trazer o quê? Olha o conteúdo dele. Diretrizes estratégicas, objetivos estratégicos e metas estratégicas. Eu deixo isso sempre muito claro, que tudo do PPA, basicamente, tem uma natureza mais estratégica para o governo. Por quê? Porque a gente vai ver que a LDO também traz diretrizes, mas para outra coisa. A LDO também traz metas, mas metas para outra coisa. Então, não decore só a palavra, decore o sentido. São diretrizes estratégicas, são metas estratégicas e objetivos de natureza estratégica. Para quem? Para os investimentos que a administração pública vai fazer naqueles 4 anos, né, para as despesas de capital, e outras que decorrem desses investimentos, né? Nem só de despesa de capital vive um investimento. A gente tem algumas despesas que, apesar de serem de custeio, despesas correntes, estão atreladas àquele investimento. Então, entra tudo junto dentro do programa, tá? Então, qual é o conteúdo do PPA? Diretrizes, objetivos e metas, e o governo tem que buscar fazer isso de forma regionalizada, apesar de a Constituição não dizer como essa regionalização deve acontecer, o governo utiliza muito a ideia do orçamento participativo, né, de ouvir os estados, fazer fóruns, reuniões, eventos, para entender quais são as necessidades para que essas diretrizes, objetivos e metas sejam construídos para atender a todas as regiões. Então, basicamente é isso. O PPA ele tem que ser feito de forma regionalizada para, por exemplo, buscar reduzir as desigualdades, para tentar conter essas diferenças entre as regiões. Então, a Constituição ela não diz como essa regionalização vai ser feita, ela não traz os critérios. Isso deveria ter sido definido em uma lei complementar. Essa lei complementar até hoje não existe, tá? Então, basicamente, você vai memorizar aqui o texto, tá? Então, diretrizes, objetivos e metas para os investimentos do governo e principalmente para os programas de duração continuada.
Lembrando que programas de duração continuada, aqui para né, para efeito de entendimento, são aqueles programas que o governo propõe que de alguma forma geram algo para a sociedade, geram uma entrega para a sociedade. Eles geram prestação de serviços à sociedade. Então existem programas que não geram essa entrega. Esses programas não vão para o PPA, que é o que a gente conhece como Programa de Operação Especial. Quando o governo paga juros, quando o governo faz transferência constitucional, quando o governo paga a sua dívida, é o dinheiro que você simplesmente fala, meu Deus, eu não vi nem a cor desse dinheiro, mas são milhões, né? Pois é. Por quê? Porque não gerou nada para a sociedade. Esse tipo de programa, ele não vai para o PPA. Ele vai para o orçamento, porque é despesa. Mas o programa que entrega algo para a sociedade, ele tem que ser mostrado dentro do PPA. Regra suprema da Constituição, né? Nenhum investimento, não é nenhuma despesa, é nenhum investimento, e não é todo e qualquer investimento, é só aquele que ultrapassa um exercício financeiro, ele não pode começar se não tiver onde? Se não tiver no PPA. Então, olha a importância do plano plurianual. Nenhum investimento plurianual vai começar se não tiver dentro do PPA inicialmente, ou, cuidado com o ou, né? Ou se uma lei não autorizar para incluir depois. Porque às vezes nem sempre o investimento ele é pensado no início, né? Lembre-se que o atual PPA de 24 a 27, né, que é o PPA que estamos vivendo agora no governo federal, ele foi construído em 2023. Em 2023, talvez o governo não saiba o que ele vai precisar em 2025. Se em 2025 ele precisar de um novo investimento que ele não pensou em 23, ele vai deixar de executar por ser plurianual só porque ele não pensou em 2023? Não. Ele pode publicar uma lei que altera essa lei inicial do PPA para inserir um novo investimento. Não pode é começar sem a previsão ou sem uma lei autorizando incluir depois. Tudo certo? Passando para os conceitos de lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos falar sobre a LDO. A LDO já tem informações tanto na Constituição como na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é um prato cheio para a cobrança na prova de vocês de amanhã. Presta atenção. Olha o conceito da LDO. Ela traz o quê? Metas e prioridades. As questões mais fáceis você vai identificar de cara. A banca falar, qual é o instrumento que traz metas e prioridades? Você já sabe que é a LDO. Só que você tem que tomar cuidado, por quê? Porque a LDO tem meta e o PPA tem meta. A LDO também tem diretrizes. Você tem que memorizar a característica dessas metas e dessas diretrizes. As metas da LDO, as diretrizes da LDO são todas voltadas para quem? Para a política fiscal. Então, são metas fiscais, são diretrizes para a política fiscal, políticas que estejam alinhadas com a trajetória sustentável da dívida, que a gente conhece hoje basicamente como novo arcabouço fiscal, né? São itens que estão voltados a superávit primário, a meta de resultado primário, a despesa primária, a resultado nominal. Tá? Essas prioridades também não são prioridades estratégicas, são prioridades que a LDO vai dizer para o orçamento. O orçamento do ano que vem tem que priorizar isso. Por quê? Porque a LDO orienta a elaboração da LOA. É um dos principais, né? É uma das principais atribuições da LDO. Orientar a elaboração da LOA. E quando ela orienta a LOA, ela vai dizer metas para a LOA, ela vai trazer prioridades para a LOA. Claro, com base em tudo que já está desenhado e traçado nos programas do PPA. Tá? Uma tem que ser compatível com a outra. Ela também dispõe sobre alteração na legislação tributária, ela vai estabelecer a política de aplicação das agências de fomento, isso daqui aparece muito em prova da Fundatec, né? Porque tem gente que esquece. A política de aplicação das agências de fomento, quem traz? É a LDO. No que diz respeito à política de despesa com pessoal, o artigo 169 dá uma atribuição especial para a LDO. Qualquer aumento de despesa de pessoal, seja aumento de salário, criação de emprego, autorização para nomeação, liberação para o edital tal sair, para o órgão fazer tal concurso, para chamar 100 servidores, para nomear excedentes, é despesa com pessoal, ela só vai acontecer se cumprir os dois requisitos. O primeiro requisito é o quê? Ter dinheiro no orçamento. Horrível, né? Com esse negócio aqui amarelo. O primeiro requisito é ter dinheiro no orçamento. Dotação orçamentária é ter dotação na LOA. Resumo, vai ter dinheiro no orçamento daquele ano? Se sim, ok, primeiro requisito cumprido. Mas tem o segundo. Qual é o segundo? Ter autorização específica no texto da LDO. Então, a LDO tem que autorizar primeiro aquela despesa com pessoal. Então, a política de despesa com pessoal né, a projeção daquela despesa para o ano que vem de pessoal só acontece se a LDO der essa autorização. Primeiro a LDO dá autorização, até porque a LDO é aprovada primeiro. Depois, o orçamento, quando ser enviado, ele traz o dinheiro.
Então, a projeção para que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul nomeie os servidores em 2024, ainda, né, aprovados no concurso público, estão, né, foram autorizadas na LDO de 2024. Mas é claro que a LOA do Rio Grande do Sul de 2024 tem que ter o dinheiro, porque a autorização, ok, mas e o dinheiro? Vai ter no orçamento também? Então, é um par de requisitos. Tem que cumprir um e tem que cumprir o outro. Só que nem todos os órgãos precisam dessa autorização, tá? Porque empresa pública e sociedade de economia mista, se for independente, se for as independentes, né, aquelas que não dependem de recursos públicos para se manter no seu custeio, no seu dia a dia, então elas não precisam dessa autorização na LDO. Perfeito. Nós também temos atribuições da LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal, então você vai somar todas essas atribuições da Constituição às atribuições que estão na LDO. Por exemplo, dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, esse cai bastante, tá? Critérios e formas de fazer corte de gastos, é o famoso contingenciamento. Então, a forma e o limite, o quanto cada um vai cortar, que deve cortar, os critérios serão definidos pela LDO. A LDO vai dizer, por exemplo, essa despesa pode ser cortada, essa não pode. Se acontecer isso, a gente vai cortar tanto. Se acontecer aquilo, a gente corta isso aqui. Então, o critério e a forma de fazer contingenciamento, quem dá é a LDO. Normas relativas ao controle de todos os recursos do orçamento. A LDO orienta a elaboração da LOA, então ela vai dizer como é que controla. E exigência para se transferir dinheiro para entidades públicas ou privadas. Então, se a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul pretende fazer uma transferência de recursos para uma entidade da iniciativa privada, primeiro tem que ter uma autorização onde? Na LDO. A LDO deve dizer quais são as condições e exigências para que o governo transfira dinheiro para órgão público e para outro órgão privado, né? Então, todas essas atribuições da LDO precisam ser revisadas. Tudo certo? Vamos continuando. Lembrem-se que a LDO também é acompanhada, né? Integra o texto da LDO, não só para o ano dela, mas para pelo menos mais 2 anos, um anexo com a previsão dos agregados fiscais. São todos aqueles itens que têm relação com a meta de resultado primário, meta de resultado nominal, superávit primário, né? Tem muita relação com o anexo de metas fiscais, que no caso a gente não estuda muito aqui, porque o edital de vocês não trouxe lei de responsabilidade fiscal. Mas entenda que agregados fiscais é um pacote de itens que basicamente fazem parte e devem ser mostrados num anexo específico, que é o anexo de metas fiscais. Então lembra, anexo de metas, anexo de riscos fiscais, tem a palavra fiscal, lembra? É LDO. Acompanha o texto da LDO. E esses anexos não são só para o ano que ela começa, né? A LDO de 2024, ela traz esse anexo para 2024 e para 2 anos seguintes, pelo menos. A lei de responsabilidade fiscal já foi alterada para trazer para pelo menos mais 3, por conta do arcabouço fiscal, mas não pode ser cobrado na prova de vocês. Tudo certo? Vamos nessa! Olha só, resuminho de LDO, matador. Tudo que você precisa saber sobre LDO, basicamente, da Constituição, tá? Tá aqui. Papel da LDO, seu elo entre PPA e orçamento. Traz as metas e prioridades. Olha aquela atribuição mais nova, né? Diretrizes para política fiscal e meta fiscal, em consonância com a trajetória sustentável da dívida. Olha as outras atribuições. Orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre alteração na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências de fomento. Prazo para envio da LDO, ele é diferente, né? Lembrando que o prazo do PPA para enviar e para aprovar, né, para devolver aprovado, é o mesmo do PPA do orçamento. LOA e PPA. Envia 31 de agosto, devolve 22 de dezembro. A LDO é um pouco antes. Envio pelo executivo até 15 de abril. Legislativo tem que devolver aprovado até 17 de julho, porque senão não entram em recesso. E isso aqui só vale para a LDO. Se não aprovar a LDO até 17 de julho, o Congresso não entra em recesso. No lado esquerdo, nós temos despesa com pessoal. Política de despesa com pessoal. Lembra? Qualquer aumento de despesa com pessoal só acontece se tiver dinheiro no orçamento, dotação na LOA, e autorização na LDO. Lembrando que nem todo mundo precisa dessa autorização. Por quê? Empresa pública e sociedade de economia mista independente não precisa. E vamos agora para a nossa lei orçamentária anual.